Quais eram os três diferentes grupos que tiveram grande influência nas formações culturais do território brasileiro? Vocês sabem? Vou dar 5 segundos para vocês responderem. Isso, pessoal! Os indígenas, os africanos e os europeus. Esses três diferentes povos tiveram grande influência nas formações culturais do nosso território, ok? Então, por isso, somos povos com costumes diferenciados em termos étnicos como culturais. Mas, Profiliana, o que é étnico-cultural? Vou resumir. É a parte fundamental da identidade do ser humano. É isso aí. Então, gente, tal diversidade parte da troca entre os grupos, chamada atualmente pela antropologia de transculturação. Profiliana, o que é transculturação? Transculturação, gente, é o processo de aquisição de novas práticas e conhecimentos a partir do contato com o outro. Muito bem. Então, gente, cada um desses povos, dos indígenas, dos africanos e dos europeus, já apresentava ali entre eles, né, por si só, grande heterogeneidade. E o que é heterogeneidade, Profiliana? É diversidade, o que é diferente. Então, entre esses três povos, esses diferentes povos, entre eles, por si só, já havia, gente, uma grande variedade, uma grande diversidade cultural. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Os indígenas, né? Existe uma grande diversidade de costumes entre os povos indígenas que habitam o atual território brasileiro. Alguns são caçadores e coletores, outros praticam a agricultura. Há os que são nômades, os sedentários e os seminômades. Pessoal, alguns usam também pinturas e adornos corporais que são diferentes de um grupo indígena para o outro. Existem também nativos que vivem em alto grau de isolamento. Gente, já existem outros grupos que vivem em intenso contato entre outros grupos indígenas e não indígenas. É isso aí, gente. Então, além disso, pessoal, os costumes mudam, né, com o passar do tempo, pois nós, todos os seres humanos, nós não somos seres prontos e acabados. Nós estamos em constante mudança, ok? E os portugueses, eles também tinham influências diversas, como a dos árabes, que dominavam ou que dominaram por séculos a Península Ibérica. Gente, assim, nenhum desses três grupos, dos africanos, dos indígenas e dos portugueses, não são considerados homogêneos. O que significa homogêneo? Significa que é igual, o que é uniforme. Então, entre esses grupos ali, pessoal, havia uma heterogeneidade, havia uma diversidade de culturas, né? Então, ali os africanos também eram diferentes entre si, né? Outros aspectos como a religião, a organização política, a culinária e o modo de morar e de se vestir, gente, ok? Então, vamos perceber aqui, vamos entender que esses povos chegaram no nosso território já com uma grande, cada povo que chegava aqui traziam então traziam consigo suas culturas, seus costumes, suas crenças, ok? Gente, a pluralidade das influências dos povos africanos, indígenas e europeus influenciaram a formação do território brasileiro. A cultura de um povo envolve as diferentes maneiras como ele se comunica, se diverte, se alimenta e se organiza. E vocês? Costumam comer macarronada,
feijoada? Alguém da família de vocês gosta de samba? Utiliza utensílios domésticos de origem indígena? Sim, os povos indígenas, os africanos e os europeus, como nós sabemos, então eles influenciaram muito, né, a cultura brasileira com suas tradições, seu modo de pensar e de se expressar. Então, gente, nós temos algumas heranças. Dos portugueses, por exemplo, a língua, as estruturas sociais, as festas juninas, o carnaval e a culinária e a confeitaria, do que? A base de açúcar e a base de ovos. Então, nós adquirimos essas heranças, né? Com alguns costumes, então, dos portugueses, ok? E também nós tivemos, gente, algumas heranças dos africanos, pessoal, por meio dos aspectos religiosos, como o candomblé e a umbanda, e dos indígenas. Dos indígenas vem, olha o que, gente? Vem o costume de tomar banho diariamente e o costume de alguns alimentos. Isso aí, gente! Então, no início desta aula, eu perguntei a vocês se vocês tinham alguma herança desses povos, né? Então, aqui está definida a nossa língua portuguesa. Nós adquirimos, foi uma herança deixada pelos portugueses, ok? Como a culinária. Alguns pratos à base do que? À base dos ovos, né? À base do açúcar, que também são heranças deixadas pelos portugueses. E tem algumas religiões por aí que falam do candomblé, umbanda. Temos também as danças da capoeira, né? Que não se fala luta, se fala dança da capoeira, que são deixadas, então são heranças deixadas pelos africanos. E o nosso delicioso banho diário, que é uma herança deixada então pelos indígenas. E o consumo de alguns alimentos.